E aí moçada, tudo bem? Professor Giovanni aqui dando sequência a esse assunto, divisão celular. Nós já tivemos aí um vídeo de ciclo celular e câncer, outro vídeo falando de divisão celular, mitose, outro falando de meiose e hoje a gente vai falar de espermatogênese. Nada mais é do que uma aplicação da meiose. Se você não viu o vídeo de meiose, então para esse vídeo, você precisa primeiro assistir o vídeo de meiose, beleza? É um pré-requisito para entender o vídeo aqui relacionado à espermatogênese. Galera, o que é uma espermatogênese? É uma gametogênese. Ah, professor, não ajudou muito, né? Gametogênese, gênese quer dizer formação de gametas. Nessa aula a gente vai falar como que formam-se os espermatozoides. Então estou falando de espermatogênese, formação dos espermatozoides. Legal? Bora lá então ver como que são formados os espermatozoides. Veja, com relação à espermatogênese, onde são formados os espermatozoides? Os spits, né? São formados nos testículos. Nós temos aqui uma região, né, chamada de túbulos seminíferos, para ser mais exato, então, lá no testículo, mas qual parte do testículo, professor? Nos túbulos seminíferos, certo? Aqui, galera, os meninos, eles têm ação aqui de um hormônio chamado FSH, que é produzido ali na hipófise. Lá na hipófise, que é uma glândulazinha mestre, produzido um hormônio chamado FSH. O FSH ele cai na corrente sanguínea e ele vai agir aqui, né, nos testículos, estimulando a espermatogênese. Não tem como errar, ó. Espermatogênese, o FSH, que vai estimular a espermatogênese. A glândula, né, os testículos são gônadas, são glândulas mistas, certo? Que podem produzir espermatozoide, podem produzir também a testosterona. Então, quando a gente estuda sistema endócrino, a gente vê que o testículo é uma glândula mista, é uma glândula anfícrina. Por quê? Porque ele tem uma porção exócrina, no caso, né, quando ele produz o espermatozoide, ele manda para um tubo chamado de tubo deferente, ducto deferente. Legal? Enquanto que a produção da testosterona vai ser secretada para o sangue. Então, tem uma porção exócrina e uma porção endócrina, quando produz a testosterona, manda direto para o sangue. E aí, importante dizer que essas gônadas, no caso dos testículos, eles ficam fora do corpo. Eles ficam, né, na bolsa escrotal. E qual a importância de ficarem fora do corpo? Por conta do controle da temperatura. A temperatura ideal do nosso corpo fica entre 36 e 37 graus, 36,5 vamos dizer, né, que seria a temperatura ideal. E aí a temperatura do testículo é importante que fique mais ou menos 2 graus centígrados abaixo da temperatura do seu corpo. Então um dia que está muito quente, o que acontece com a bolsa escrotal? Ela tende a afastar o testículo do corpo. Um dia que está muito frio, o que acontece com a bolsa escrotal? Ela tende a trazer o testículo para mais juntinho do corpo para dar uma aquecida. Mas é importante que a temperatura do testículo fique mais ou menos 2 graus centígrados abaixo, né? Para produzir espermatozoides de qualidade. Certo? Vamos pegar esse testículo e vamos dar uma ampliada nele. O que você vai ver? Você vai ver aqui, então tem ali os túbulos seminíferos aqui, certo? E aqui em cima, ó, você vê o quê? Como se fossem túbulos todos dobradinhos. Se eu pegar esticada mais ou menos uns 7 metros de comprimento, caramba, professor, mais ou menos isso, tá? Uns 7 metros de comprimento, onde vai armazenar os espermatozoides que já estão prontos, né? No momento da ejaculação, eles são liberados a partir, então, aqui do epidídimo. No túbulo seminífero produz, no epidídimo ele vai fazer a liberação. Túbulo seminífero, então, você tem ali, né, uma ampliação desse túbulo seminífero. Se eu fizer um corte nele, um corte transversal, o que você vai ver? Você vai ver os espermatozoides lá no meio sendo formados. Então, eles começam a ser formados, né, da periferia aqui, certo, do túbulo, e eles vão sendo formados até o quê? Até o que a gente chama de lúmen. Lúmen é a meiuca do túbulo seminífero. Aí você pode perguntar, ô professor, esse processo, né, então, de diferenciação aqui no final, né, você vê que tem uma célula que vai diferenciar em espermatozoide. Essa diferenciação final nós chamamos de espermiogênese. Então, cuidado, espermatogênese é a formação dos espermatozoides, é todo o processo. Na última etapa, que a gente já vai ver daqui a pouco com mais detalhes, nós chamamos de espermiogênese, é quando uma célulazinha chamada espermátide se transforma em espermatozoide. Aqui questão de curiosidade, né? Se você me perguntar, professor,
quantos líquidos, né, em termos de líquido, quantos ml o homem ejacula? Em torno de 2 a 6 ml. Né? Ali normalmente 3 ml está dentro da normalidade, 4 ml, 2 ml está dentro da normalidade, certo? Quantos espermatozoides tem no líquido ejaculado? Em torno de 200 a 400 milhões de espermatozoides. Eu aproveito para dizer o seguinte, cara, se é muito especial, porque o que é um vestibular? Às vezes o aluno fala assim, professor, meu vestibular é 30 pessoas disputando uma vaga. O que é 30 pessoas disputando uma vaga perto de 300, 400 milhões de espermatozoides disputando o óvulo? Quer dizer, você já venceu talvez a disputa, talvez não, com certeza a disputa mais concorrida da sua vida. Professor, como que você sabe? Você está aí me assistindo, quer dizer, você ganhou uma disputa, a maior disputa da sua vida. Então, não é um momento de isolamento, um momento de pandemia, não é um desafio desse que vai paralisar você, certo? Então, vamos lá, você, né, tem capacidade, você é um cara muito especial, uma menina muito especial. Bora lá então, olha só, dando um zoom no túbulo seminífero, então nós temos aqui células, né, são células mãe de espermatozoides, não vou dar nome para elas ainda, tá? Fiz um corte aqui e a gente dá um zoom. Veja que da periferia do túbulo para o lúmen, você vai ter aqui o quê? A formação dos espermatozoides, certo? Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhes assim, ó. Tudo começa, né, a espermatogênese. Vamos imaginar que eu tenho aqui uma célula com 2 cromossomos. Se você entender o que acontece com 2, você vai entender o que acontece com 46. É uma célula germinativa embrionária. É uma célula diploide, né? Pensando em uma célula humana, tem 46 o quê? Cromossomos. Essas células germinativas embrionárias, gente, elas sofrem mitoses, elas sofrem divisões celulares, ou seja, vai originar novas células germinativas embrionárias, processo de mitose sucessivas, e em algum momento, né, o que vai acontecer? Ela vai originar então ali novas células. Essas novas células são chamadas de espermatogônias. Se são originadas por mitose, mitose forma clones, então as espermatogônias também são diploides. Professor, legal, agora ter aprendido mitose faz diferença. Faz diferença, ter aprendido meiose, então nem se fale, né? Que na sequência a gente vai ver a aplicação da meiose também. Então, células germinativas primordiais, células germinativas embrionárias, elas sofrem mitoses, formando muitas espermatogônias, certo? E aí, essas espermatogônias também sofrem mitose, e esse primeiro período aqui, gente, é chamado de fase germinativa ou fase de multiplicação. É a fase que envolve mitoses, é a fase que envolve o quê? A formação de novas espermatogônias. Importante dizer que no homem, né, nos meninos, isso aqui, né, gente, vai ter lá as células germinativas embrionárias, formado no momento embrionário, no momento germinativo, mas a formação de espermatogônias, de novas espermatogônias, acontece durante toda a vida dos meninos, toda a vida do homem, né? Então é um processo, galera, que vai acontecer a partir da puberdade, importante dizer isso, a partir da puberdade por ação de um hormônio chamado testosterona, certo? Vai acontecer o quê? Vai acontecer ali, né, o estímulo desse processo aí. Então um homem com 60, com 70, 80 anos, continua acontecendo esse processo? Continua acontecendo esse processo. O homem pode ser pai com 90 anos? Pode, né? O processo acontece, se ele vai conseguir, daí é outra história, certo? Então tá aqui, primeira fase envolve as mitoses, fase germinativa. E aí a espermatogônia cresce, a espermatogônia ganha volume. Quando ela ganha volume, olha o que acontece, ao mesmo tempo que ela ganha volume, ao mesmo tempo que ela cresce, vai acontecer a duplicação do DNA. Então eu tinha um cromossomo azul simples, agora eu tenho um cromossomo azul duplicado, um cromossomo vermelho simples, agora eu tenho um cromossomo vermelho duplicado. Se eu tivesse 46 simples, eu teria o quê? 46 duplicados. Então, tenta sempre entender. Se você entender o que acontece com 2, você vai entender o que acontece com 46. A espermatogônia que cresce, gente, nós chamamos de espermatócito 1 ou cito 1, né? Espermatócito 1. O que é o espermatócito 1? É uma célula diploide, certo? Uma célula diploide. Legal, porque aqui não aconteceu meiose, aconteceu só um momento de crescimento e duplicação da quantidade de DNA. Esse período que cresce, né, de crescimento, nós chamamos de fase de crescimento, ou período de crescimento. É fácil, né? O momento que cresceu. E aí assim, ó, galera, não tem como errar. O espermatócito 1 sofre meiose 1. Meiose 1. O espermatócito 1, então, vai sofrer um processo reducional. Professor, o que é esse processo reducional? Então, olha, eu coloquei os cromossomos ali para você entender que vai vir um cromossomo vermelho para cá, vai
cromossomo azul para lá. Poderia ser o contrário, poderia ser o azul para cá, tanto faz. A segregação é independente, legal? E aí, forma-se um espermatócito 2. Então, o espermatócito 1 sofre meiose 1 e forma o espermatócito 2 ou cito 2. E o espermatócito 2 sofre meiose 2. Né? Então, ó, espermatócito 2, só que cada espermatócito vai sofrer meiose 2. Então, você tem aqui ó, a separação agora das cromátides irmãs. Na meiose 1 você já está bem treinado, você sabe que separaram os cromossomos homólogos. Meiose 2 separam-se as cromátides irmãs, certo? E aí formou quem? Ah, professor, já é espermatozoide? Não. Espermatócito 2 sofre meiose 2 e forma o que nós chamamos de espermátides, certo? Espermátide, galera, é uma célula haploide. Uma célula haploide. Porque quem reduziu a haploidia foi a meiose 1. Meiose 1 reduziu a haploidia, né? O espermatócito 2 é haploide, espermátide é haploide. Essa fase que envolve meioses, olha só, a fase que envolve meioses é o que nós chamamos de fase de maturação. Fase de meioses é a fase de maturação. Na espermatogênese nós temos mais uma etapa, galera, que é uma etapa em que essa célula chamada espermátide vai ter que se transformar agora, né, em espermatozoide. Então veja, né? Cada espermátide vai originar um espermatozoide. Cada espermátide origina um espermatozoide. O que uma espermátide tem que fazer para originar um espermatozoide? Perder citoplasma, originar o flagelo. Quem faz isso é o centríolo, né? O centríolo origina o flagelo. Forma-se a cabeça do espermatozoide, uma região ali rica em enzimas que vão ser responsáveis pelo reconhecimento e a penetração desse espermatozoide no óvulo, legal? E aí nós temos aqui o espermatozoide, que são haploides, certo? Aqui, na verdade, né, vai ser só um período de diferenciação, a gente chama de fase de diferenciação ou espermiogênese. Fase de diferenciação ou espermiogênese. Para fechar esse raciocínio, né, eu fiz aí passo a passo com vocês, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pensando na espermatogênese humana, nesse momento de espermatogônia eu tenho 46 cromossomos. Lembra da teoria urinêmica? Cada cromossomo equivale a uma molécula de DNA. Então, se eu tenho 46 cromossomos, eu tenho 46 moléculas de DNA. A quantidade 2C porque eu tenho duas cadeias, né? Para cada par de homólogo eu tenho ali duas cadeias. O espermatócito 1, o que vai acontecer? Eu continuo aqui com 2 cromossomos, então pensando em 46, eu continuo com 46. Só que a quantidade de DNA agora duplicou, vai para 92 DNAs. Então eu passo a ter 4 cadeias, né? Para cada par de homólogo, eu passo a ter 4 cadeias. E aí, o espermatócito 2 vai sofrer meiose. Então se ele sofre meiose, a quantidade de cromossomos reduziu de 2 para 1, de 46 para 23. A quantidade de DNA continua igual, né? Continua ali agora o quê? 46 DNA igual a da espermatogônia. Por quê? Eu tenho aqui duas cadeias, certo? Duas cadeias. Eu tenho um cromossomo, mas é um cromossomo duplicado. Então a quantidade de DNA, eu tenho 23 cromossomos, mas são 23 cromossomos duplicados, eu tenho 46 DNAs. Duas cadeias por quê? Né? Aqui eu tenho duas cromátides. Espermátide, eu tenho 23 cromossomos, só que agora separou aqui as cromátides irmãs, né? Separou o homólogo na meiose 1, separa as cromátides irmãs na meiose 2. 23 cromossomos, né? Saiu de 2, saiu aqui de 1 duplicado para 1 simples, certo? Aqui se eu tivesse 46, né? 46 duplicados, 23 duplicados, eu teria aqui 23 simples, então 23 cromossomos, como são simples, 23 DNAs. Uma cadeia para cada célula. Então, por isso que fica a quantidade C, certo? E espermatozoide repete, 23 cromossomos, 23 DNAs, uma cadeia para cada um. Legal? Bem detalhado aí para vocês. Vendo então aqui, gente, o túbulo, né, seminífero, o que você vai ver ali? Você tem lá, então, células de Sertoli. As células de Sertoli são elas que dão suporte para que a espermatogênese aconteça. Então, veja que envolve lá o FSH, liberado pela hipófise, vai estimular aqui as células de Sertoli para que a espermatogênese aconteça, certo? E aí nós temos o quê? Nós temos aqui a lâmina basal do túbulo seminífero, vem o quê? A espermatogônia, que é uma célula mãe do espermatozoide, forma-se o espermatócito 1, então aqui continua diploide, forma-se o espermatócito 2, formam as espermátides e formam-se os espermatozoides. Dando uma ênfase aí na espermiogênese, ó, então eu tinha aqui uma espermátide e no final vou ter um espermatozoide formado.
O centríolo vai formar o quê? O flagelo. Então o centríolo começa a formar o flagelo. O complexo golgiense vai formar a cabeça do espermatozoide aqui, ó, uma região chamada acrosoma, onde tem enzimas que vão ser responsáveis pela penetração desse espermatozoide. Dando uma olhada aqui, né, uma imagem um pouco mais detalhada para vocês, ó. Aqui está o acrosoma, onde ficam enzimas que, como a espermiolisina, a hialuronidase, que são enzimas importantes para a penetração do espermatozoide. Tem o núcleo aqui com 23 cromossomos. Aí vem a cauda, né? Na cauda nós temos aqui uma porção intermediária. Essa porção intermediária, aqui também chamada de colo, é onde ficam as mitocôndrias, muitas mitocôndrias, para que esse flagelo possa ter energia para se movimentar. E aqui fica o que a gente chama ali de cauda, né? Que é o que sobra em relação ao flagelo do espermatozoide. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui em um exercício para fechar esse capítulo aí. Os espermatozoides são células muito ativas, com enorme capacidade de movimentação. Durante sua formação, a espermatogênese ocorre em várias fases diferentes, cuja sequência é espermatogônia, espermátide, não, espermátide está lá no final, né? Espermátide, não pode começar com espermátide. Começa, né, com o quê? Vai começar com espermatogônia, lembra? Começa com espermatogônia. Daí vem o quê? Espermatócito 1. O que é o espermatócito 1? É a espermatogônia que cresceu. Espermatócito 1 sofre meiose 1, forma-se o espermatócito 2. Espermatócito 2 sofre meiose 2 e forma-se as espermátides. As espermátides sofrem o processo de espermiogênese ou diferenciação e dão origem aos espermatozoides. Então a alternativa E está de acordo com a sequência. Legal, galera? Fica aí então o vídeo de espermatogênese. O próximo vídeo nós tratamos da ovogênese. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!